Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 47 com o tema O Povo e o Evangelho. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Wanda Barros. É com você, Wanda. Boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinhas de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 47, cujo título é O Povo e o Evangelho. Esse é o tema de hoje. Eu sou Wanda Barros e farei o estudo com vocês. Então, como eu falei na abertura, nós estamos estudando Vinha de Luz, hoje o capítulo 47, O Povo e o Evangelho, e começa assim. E não achava meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Lucas, capítulo 19, versículo 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos, subordinados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia, indiscutivelmente considerado num todo. Achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século, se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Emmanuel. Então, a nossa leitura de hoje, nosso trabalho dentro desse capítulo, nos traz, nos remete ao amor do Cristo, Sempre muito perseguido, mas a maioria, a multidão, a massa, sempre seguindo Jesus, sempre ouvindo a sua palavra de amor, sempre sentindo o seu olhar de aconchego, de carinho, e aquela luz que passa e que vai iluminando multidões. É como a entrada de Jesus em Jerusalém. Foi triunfal, cercada de alegrias e louvores a Deus, que os fariseus tentaram impedir. Repreendendo o Senhor, mas ele lhe disse que se esses se calassem, as pedras tomariam lugar dele para o louvarem. E assim os fariseus, os principais sacerdotes e os escribas, que deviam orientar corretamente o povo para darem ouvido a Deus, o odiavam e queriam matá-lo.
Mas como iriam fazer isso se ele era amado, respeitado e aclamado por multidões? Jesus, contudo, os ensinava e evangelizava todos os dias, no templo, para a glória do seu Pai. E quanto a nós aqui, mais de 2000 anos decorridos, vamos seguir os passos de Jesus? Dando continuidade à nossa pesquisa sobre o assunto, lá em Lucas capítulo 19, versículo 45 a 48, que nós estamos estudando hoje, o 48, tem uma frase bem interessante. Jesus retira a agitação do nosso coração. E como é que ele retira essa agitação do nosso coração? O templo, ele fala do templo, não do templo de pedra, mas nosso templo interior, nossa alma, nosso espírito, a nossa consciência, o nosso ser. Ele fala assim desse templo. É um lugar sagrado. O sagrado é o lugar da presença de Deus. É o local do nosso encontro com o divino e do nosso encontro com o Senhor. E vamos ao templo para nos encontrar com Deus e para que o nosso ser volte-se para Ele. E não podemos deixar de nos encontrar com Deus, não é verdade? E nem deixemos de sermos revigorados e transformados por Ele. Porque a nossa casa é a casa de oração. É o lugar do encontro com Deus, o nosso eu. E quando Jesus expulsa os vendedores do templo de pedra, da igreja, e está expulsando, na verdade, aquilo que impede o templo de ser o lugar de oração. O Jesus que expulsa os vendedores do templo é aquele que expulsa de nós aquilo que deixa o nosso templo, nós, agitados. Percebemos quando vamos para uma feira ou a um comércio que eles são lugares de agitação. As negociações, as vendas, alguns gritando para lá e para cá, outros oferecendo a sua oferta imperdível, não é verdade? E dentro do nosso interior, uma verdadeira agitação, um verdadeiro comércio, há rebuliços dentro de nós dentro da gente, da nossa afetividade, há preocupações materiais, econômicas, financeiras, que causam verdadeiros tumultos dentro de nós. Permitamos que Jesus purifique esse templo, que somos nós, tire esse verdadeiro rebuliço, essa agitação que há dentro de nós. Retire o que chamamos de preocupações demasiadas, exageradas, com as coisas da vida. Quanto tempo que a gente perde preocupado com tudo isso, Preocupado com finanças, com beleza, com preocupações com coisas materiais, com economia. E a gente torna o nosso templo um verdadeiro rebuliço, tumultuado, a gente não consegue dormir, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue interagir, porque nossa cabeça está virada o tempo todo para aquelas preocupações tão desnecessárias, porque a gente não tem fé. Quando a gente acredita, quando a gente confia no nosso Deus e no nosso eu, a gente sabe que tudo passa. Eu costumo dizer muito isso, que a espiritualidade, ele nos traz essa grandiosidade de verdade, de sabermos que tudo passa. Até nós passamos, não é verdade? E aí nós pedimos que Jesus purifique esse templo que somos nós, que tire esse verdadeiro rebuliço, essa agitação que há dentro de nós, que retire o que chamamos de preocupações demasiadas, exageradas, com as coisas da vida, Porque, como eu falei, tudo passa. Aí às vezes a gente faz uma confusão danada das coisas, depois não adiantou nada, porque não consegue resolver. Só consegue complicar mais. Quando a gente olha as nossas preocupações, as nossas situações com mais leveza, com mais fé e com mais cuidado, a gente consegue encontrar a solução mais rápido. Quando a gente fica agitado, quando a gente não dorme bem, parece que o dia seguinte está pior a situação, Então o que a gente precisa fazer? Sentar e orar, e entregar para o Cristo e pedir orientação. Quando a gente faz isso com fervor,
com certeza de que Jesus nos ouve. Às vezes a resposta, a solução da questão está bem ali do nosso lado e a gente não percebe. Nós estamos tão agitados com o nosso templo interior tão revolto que a gente não consegue entender e nem ver as soluções. Então nós precisamos expulsar com a autoridade de Jesus as confusões mentais, espirituais, as agitações que criamos dentro de nós, a vontade de termos de responder, de resolver as coisas de uma vez só, criando uma confusão em nós terrível. E o templo é o lugar da serenidade, da paz interior. É o local onde o nosso ser se envolve em Deus. Não é só o templo e igreja. A todo tempo, a igreja é o lugar da presença de Deus. Precisamos permitir que Jesus expulse de nós o que não nos permite sermos homens e mulheres de oração. Não conseguimos orar de verdade. Estamos sempre muito agitados, preocupados com muitas coisas para fazer. E quando paramos para orar, parece que o mundo desce até nós. Não é verdade? Então vamos pedir ao Senhor, purifica, Senhor, renova, tira do meu coração toda e qualquer agitação, perturbação, inquietação, excesso de vaidade e coisa que perturba o meu interior, para que o meu ser, o meu coração, torne-se cada vez mais um templo vivo para encontrar contigo e com a sua graça. Então, como a gente vê, o nosso capítulo de hoje ele é muito rico, ele nos acorda para o amor do Cristo dentro de nós, esse encontro, não é, do povo com o Evangelho, o estudar, a dedicação, a buscar a palavra do Cristo, o caminho do Cristo, né? O Evangelho do Cristo. Porque nós sabemos, como fala no início do texto, que as perseguições são tremendas. Então hoje nós temos obsessões, ambientes, pessoas, não é, que ainda não acordaram para o amor do Cristo e que às vezes atrapalham o nosso caminhar. E como nós somos suscetíveis, como nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos suscetíveis a esses embates. Até porque ainda somos espíritos ainda encaminhando para a evangelitude, ainda caminhando para a melhoria, para o crescimento, né? Então, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso querer bens materiais, os apegos dos bens materiais, como fala aqui, né, nos atrapalha. Mas ele e a multidão não se extinguiu. O poderoso magnetismo da virtude e do amor. Apesar de toda essa situação, o amor venceu. A virtude e o amor venceu no meio da multidão, né? Surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Mas aí os cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, clamam na praça pela consagração da fantasia brilhante. Porém, o povo inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia, e segue indiscutivelmente o amor do Cristo. Olha que lindo, que maravilhoso, né? Essa fé. E nós aqui, depois de 2000 anos, será que a gente não vai seguir o Cristo? Se passaram 2000 anos, e aí o convite é: vamos seguir os passos de Jesus. Olha que maravilha. Quanto a nós aqui, de 2000 anos decorridos, vamos seguir os passos de Jesus. E essa foi mais uma da nossa contribuição para o divulgar.net. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem desse capítulo maravilhoso e que nos remete
ao Evangelho do Cristo, ao amor do Cristo, à paixão pelo Cristo. E quem vos fala, Wanda Barros, para divulgar.net, de Jesus por Emmanuel. É o nosso programa de hoje. E aqui a gente encerra com gratidão. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Agradecemos a nossa amiga Wanda pelas reflexões do capítulo 47, que ele traz como tema o povo e o Evangelho. Nesta passagem, Lucas, Jesus, através de Lucas, diz o seguinte para nós: e não achava meio de lhes fazer mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Esta passagem é muito interessante, né? E aqui o Emmanuel já começa dizendo que a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Em todos os tempos houve perseguição, né? Do cristianismo, de vários outros segmentos religiosos. E aqui eu quero só fazer um pequeno lembrete, né? Que nós vivemos um momento, digamos, muito difícil, um momento crucial da transformação do nosso planeta. O nosso planeta está passando por uma revolução, uma mudança de patamar, como se diz, sair de uma condição, digamos, de atraso e passar por uma condição mediana. E nesse momento a gente vê muito aí fora a intolerância religiosa. Sempre houve contra o cristianismo e assim com vários outros segmentos religiosos. E aqui nós, do Divulgar, queremos deixar esse alerta. Tenhamos cuidado com a intolerância, com a falta de respeito com a decisão dos nossos irmãos. Cada um de nós temos o direito de escolher aquilo que queremos. Não existe religião melhor do que outra. Todas são boas. Depende do estado de cada um, de como eu me sinto naquela religião. Portanto, devemos sim respeitar. O propósito do cristianismo, de Jesus, é amar. É amar. Não importa. Se eu sou cristão, eu tenho que amar indistintamente qualquer pessoa. Esse é o propósito. Eu ainda não consigo, mas pelo menos eu já tenho que pelo menos já respeitar o outro, a decisão do outro, da escolha que ele faz. Portanto, sem discriminação. Agradecemos mais uma vez a nossa amiga Wanda pelas reflexões de hoje, que foram muito boas. E convidamos você, internauta amigo, para se inscrever no nosso canal no YouTube, Divulgar a Doutrina Espírita, e conheça todas as nossas divulgações. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.